Beleza? Então vamos para a primeira questão aí. Acompanhe na telinha. O valor da resistência elétrica de um condutor ômico não varia se mudarmos somente. O valor da resistência elétrica de um condutor ômico não varia se mudarmos somente. Primeiro, vestibulando, o que é um condutor ômico, tá? Existe o condutor ômico, que você tem que saber, e existe o condutor não ômico, tá certo? O condutor é ômico, vai para cá, para cá, para cá. Quando a sua resistência não varia quando você submete ele a várias tensões ou a várias voltagens. Por exemplo, se você tem um resistor e coloca 10 volts, depois coloca 50 volts, depois coloca 80 volts, lógico que à medida que eu coloco nos seus terminais, eu tenho um resistor, uma resistência, como um chuveiro elétrico. Lá dentro, você abrir um chuveiro elétrico é uma resistência, é só uma mola. Então, se você coloca 110, coloca 220, e esse resistor 10, 50 volts, e ele, lógico que a corrente vai aumentar, porque você está mudando a voltagem, né? A primeira lei de Ohms diz que quem vê ri, né? Vê ri. Então, a tensão V é igual a resistência vezes a corrente. Como a resistência é constante, estou pegando um resistor e estou colocando 50 volts, 80 volts, 100 volts, 200 volts, né, a voltagem, então a corrente vai mudando, a corrente vai aumentando aí também, tá certo? E ele mantém a mesma resistência, então diz que ele é um condutor ômico. Na prática, geralmente, quando você aumenta a tensão, 100 para 200, para 300, você não mantém a mesma resistência. Então eu tenho um condutor não ômico, tá certo? Um condutor não ômico é aquele que quando eu mudo a voltagem, a resistência dele varia, né? Em função também da temperatura, que quanto mais aumenta a voltagem, nós vamos ter aí uma temperatura, ele vai estar submetido a um calor maior, o resistor ele dissipa calor, né? O efeito Joule, tá certo? Ok? Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica, é o que acontece no nosso chuveiro elétrico, né? No chuveiro ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica, então ali existe o efeito Joule. Então, vestibulando, acompanhe nessa outra tela, ó. Se eu tenho aí um condutor, tá certo? De comprimento L, aqui é a sua área de seção transversal, ou como a gente diz na física, ou no dia a dia, né? O fio ele pode ser mais fino ou mais grosso, então é a área da sua seção transversal, é a sua bitola, tá certo? A área da seção transversal, e se for de cobre, ele tem a sua resistividade, se for de ouro, a resistividade é outra, então essa letra aí, Rho, ela indica a resistividade, que o material, se é de cobre, se é de alumínio, se é de ouro, vai ter uma resistividade diferente. Então, se eu pego esse condutor numa das suas extremidades e noutra, e eu aplico uma tensão, uma voltagem, 100 volts, 200 volts, 150 volts, quando eu aplico essa voltagem, se a sua resistência R, que a resistência R depende exatamente aí do material, ou seja, da resistividade, do comprimento dele, da bitola, da espessura dele, ou seja, da sua área da seção transversal, se essa resistência dá sempre o mesmo valor, à medida que eu vou mudando aqui a voltagem, à medida que eu vou botando 100, 200, 300 volts, a resistência permanece a mesma, então eu tenho um condutor ômico, tá certo? Então, voltando à questão, para a gente fechar essa primeira questão, o valor da resistência elétrica de um condutor ômico não varia se mudarmos somente. Então, se ele é ômico, o condutor é ômico, quando eu mudo a diferença de potencial a que ele é submetida, ele permanece com a mesma resistência. Então, voltando aí, vamos ler cada item e discutir item por item para fechar esse assunto. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá na questão. O valor da resistência elétrica de um condutor ômico não varia se mudarmos somente. Letra A, o material que ele é feito. Se eu mudar o material, ou seja, a sua resistividade, a sua resistência muda. Porque se ele é de alumínio, ele tem uma resistência. Se ele é de ouro, ele tem outra resistência. Se ele é de cobre, ele tem outra resistência. Então, se eu mudar o material, muda a sua resistência. Ele quer que não varie, tá certo? Seu comprimento, ora, quanto maior o fio, maior a sua resistência. Então, a sua resistência, se eu mudar o comprimento, ela varia. Ele quer que não varie, tá certo? Não varie, tá? Um condutor ômico não varia se mudar somente. Aí vamos pular para a letra D. A sua
a área de sua seção reta, ou seja, a grossura, a bitola do fio. Se eu mudar a bitola, fica mais fácil do elétron passar. Se eu aumentar a bitola, a grossura do fio, né, a sua área de seção transversal, fica mais fácil dos elétrons passar, então sua resistência muda, ele quer que não mude. A sua resistividade é a mesma coisa da letra A, é o material. Quando eu falo material, eu estou falando resistividade. Eu acabei de dizer, se eu mudo de ouro para alumínio, deixa eu só apagar aí, de cobre para ouro ou de cobre para alumínio, para qualquer outro material, a sua resistência muda. Então, se ele é um condutor ômico, tá? Um condutor ômico é aquele que, mudando o potencial elétrico, mudando a voltagem, a sua resistência não varia. Então, correta a letra C. Então, vamos finalizar apagando e vamos ler a questão e responder a letra certa. O valor da resistência elétrica de um condutor ômico não varia se mudarmos somente o material. Se mudar o material, ela varia. Ele quer que não varie. O seu comprimento, se mudar o comprimento, varia. A sua área de seção transversal, se mudar a bitola, a espessura do fio, a resistência varia. A sua resistividade é material. Se mudar o material, varia. Ele quer que a resistência elétrica não varie. Para não variar, se ele é ômico, é mudando a diferença de potencial. Se eu ponho 100 volts, se eu ponho 200 volts, a sua resistência vai ser a mesma, porque ele é um condutor ômico. Então, fechando aí, tá? Indo agora só para a opção correta, deixa eu apagar aqui. O valor da resistência elétrica de um condutor ômico não varia se mudarmos somente, letra C, se eu mudar a voltagem, a diferença de potencial, se eu mudar o volts, a voltagem, a diferença de potencial que ele é submetido, a sua resistência não varia. Então, a característica de um condutor ômico é essa. Eu mudo a tensão 100, 110, 200 e a resistência não varia, permanece a mesma. Isso é o que caracteriza um condutor ômico. Resposta, letra C.